A falta de perspectivas de emprego e a competição entre os estudantes universitários está a fazer crescer o consumo das chamadas drogas para a inteligência. São medicamentos para a hiperatividade e o Alzheimer, usados de forma ilegal para garantir maior concentração e mais memória. Estudantes e médicos portugueses conhecem os efeitos secundários e também quem os consome. Diego nasceu no Brasil, mas aos 15 anos aterrou em Lisboa. Uma inteligência acima da média com queda para as ciências física e matemática. Depressa se destacou na Escola Josefa de Óbidos. O melhor aluno da turma, dos melhores alunos da escola, quis entrar no técnico para matemáticas e entrou. Quando entramos para a universidade, em especial esta, toda a gente é igual a nós, sabe? Então não há em que se destacar. Logo aí já é uma pequena impressão que pelo menos fez a mim. Eu me sentia literalmente a pessoa mais burra do meu curso e a pessoa mais burra do técnico. Não compreendia minimamente o que os professores falavam. É aquela coisa, não adianta você supostamente ser uma pessoa dita inteligente, se sentir inteligente, quando você não tem estrutura psicológica para lidar com frustrações e outras coisas da vida. Entrou nesta universidade há 3 anos com média de 15,9. Somou 159 pontos, mas o peso da competição e o grau de dificuldade levaram-no a pedir ajuda. Foi no Centro de Apoio Médico e Psicológico, que existe há 15 anos no técnico, que ganhou novas asas. Há de fato pessoas que sofrem muito ao princípio e têm crises de ansiedade, crises de depressão e... Isso por causa dos exames? Sim, por causa dos exames. Eu já vi relatos de pessoas que lavam os azulejos da casa de banho com a escova de dente para ver se aliviam um bocado. Faz este caminho todas as semanas há mais de 1 ano, mudou de curso para a Física, quer ser investigador e já não está preocupado em acabar o curso em 5 anos. Diego percebeu quais são as prioridades e, acima de tudo, está a ganhar confiança e a aprender a lidar com a frustração. Você demora as horas a fazer um exercício, depois no exercício a seguir você já não sabe também. Então a profissão de estudante é saber lidar com a frustração, basicamente. A grande maioria dos alunos que vêm aqui, portanto, geralmente são alunos que não são de Lisboa, que viviam em localidades mais pequenas e que, portanto, depois chegam a Lisboa. Portanto, isto não é só o ensino superior, portanto, a primeira dificuldade que eles têm muitas vezes é adaptarem-se à cidade de Lisboa. Cerca de 170 alunos são apoiados ao mesmo tempo, 5 psicólogos para 4.000 sessões por ano. Cada consulta custa 5,5 €, ou seja, são 22 € mensais que permitem que o aluno, na maior parte dos casos, não conte aos pais que está a ser acompanhado. Depois podemos também juntar a isso a parte financeira. Portanto, o aluno quer deslocar, portanto, além de pagar as propinas, tem que pagar o alojamento. Portanto, isso são problemas com que eles e a família têm que lidar enquanto alunos do ensino superior. É muita pressão. É uma pressão que é feita também pelos próprios familiares. Por estas e por outras é que 2 medicamentos para o Alzheimer e para a hiperatividade passaram a ganhar nova vida nas mãos de pessoas sãs. Estudantes nos Estados Unidos compram-nos de forma errada para ter maior concentração, maior capacidade de estudo, mais memória. Em Portugal também já são conhecidos. A Ritalina, por exemplo, é tomada por doentes com hiperatividade. Pode acontecer um bocadinho, que é o que acontece com as anfetaminas também, que as anfetaminas se usam há imenso tempo. Há uma falsa sensação de clarividência. E, portanto, as pessoas são capazes de estar a noite toda à volta de um livro, leem o livro todo, estudam aquilo todo e já sabem tudo. Mas é uma falsa sensação, porque depois no dia seguinte vão fazer exame e não são capazes de fazer nada. O Donepezil ou Aricept é usado para a demência. E se nós aumentamos os níveis, vamos ter influências noutras áreas do sistema nervoso imprevisíveis. Na função cerebelosa, da coordenação motora, em uma quantidade de coisas que nós não podemos prever. Já ouviu falar de um medicamento chamado Aricept? Não, nunca ouvi falar. Ritalina? Esse provavelmente já, mas nunca tomei nenhum desses. Eu no secundário, por acaso, comprei uma pequena caixa com medicamentos, que supostamente era para o cérebro e ajudava. Por acaso está lá até hoje, não utilizei. Há muitas pessoas que fazem isso e às vezes até o rendimento melhora drasticamente. Mas depois o problema é no outro dia a recaída que existe. E isso aí, então para as células do cérebro
é uma brutalidade. Rita está no 3º ano de Medicina, é do entroncamento e é lá que se esconde mais de 2 meses e meio por ano, quando tem de estudar. Sabe quem toma medicamentos em excesso e sabe porque o faz. É mesmo só para estimular a concentração, de modo a conseguirem estar 15, 16, 17 horas sem dormir, sempre a estudar e com o rendimento máximo, que a pessoa chega ao fim de 1, 2 horas já não tem rendimento. E eles não conseguem estar sempre. Nós também, em vez de tentarmos evitar essas coisas, se calhar com as publicidades, e somos um pouco tentados a utilizar esses produtos. No semestre passado, na altura dos exames, andei a tomar comprimidos porque não estava a aguentar, e isso também se deve ao facto de uma pessoa não estar habituada no ensino secundário a essas pressões. Eu, ao longo do ano, tomo alguns comprimidos para ajudar na concentração. Pronto. Por exemplo, quais? O cérebro. Eu tive mesmo que ir ao médico para tomar comprimidos de calmantes, coisas naturais. Eu cheguei a chorar, a dizer que não ia conseguir, que era muito difícil, mas também acho que é muito importante a ajuda dos pais nessas alturas. Na clínica acontece muitas vezes aparecerem os pais, os familiares da criança que vai fazer o exame, arranja-me lá uma coisa para o meu filho ter bom resultado no exame. No fundo é a mesma coisa de fazer o doping para o desporto. Quer dizer, se o limite é saltar 2 metros e não sei o quê, tomar 3 ou 4 pastilhas não vai saltar 4 metros, quer dizer, não há hipótese. É o limite físico que as pessoas têm. Ritalina e Donepezil são vendidos na farmácia mediante receita médica. Estes 2 medicamentos têm controle especial, como os psicotrópicos, mas há outros medicamentos que acabam por sair mais na altura dos exames e a publicidade incentiva os jovens na compra. Há de facto uma maior procura de complexos vitamínicos, mas isso não é exatamente nessa altura, é um bocadinho antes. E há também a procura de alguns medicamentos que promovem uma melhor irrigação do cérebro. Mas se daqui não saem medicamentos sem receita médica, há um mundo inteiro disponível online. Como é que isto é possível acontecer? Como é que se explica? Pela falta de controle que temos, que é muito grande, sobre as vendas na internet e sobre a forma como elas chegam às pessoas. Fizemos o teste, os sites existem, são de fácil acesso, estão em muitas línguas e aqui publicita-se o facto de não ser necessária receita médica. Parecem sites credíveis, mas não são. A imagem é cuidada. É difícil perceber se é legal ou não. Neste caso não será, porque não seria possível comprar nem a Ritalina, nem o Aricept sem receita. Aqui a compra é feita facilmente, basta um cartão Visa e as drogas são enviadas para casa em pouco mais de uma semana. Em julho passado, o Infarmed testou perto de 100 medicamentos, comprou, recebeu em Portugal e mandou analisar. E o que constatámos foi que mais de 90% desses medicamentos eram falsos. Muitos deles não tinham a substância ativa que diziam que deviam ter, outros tinham às vezes talco ou outras coisas. E mais grave do que isso, alguns continham mesmo substâncias tóxicas, que podem de facto colocar em risco a vida das pessoas. Detectámos no mercado medicamentos falsos para a área cardiovascular, medicamentos para o colesterol, para a diabetes, enfim, todas as áreas. Na área da oncologia, portanto, para tratamento do cancro, encontraram-se medicamentos falsos em praticamente todas as áreas. Mais grave do que isso é que já foram encontrados medicamentos contrafeitos no mercado legal. Um caso concreto que eu me recordo, um medicamento que foi produzido, enfim, no Extremo Oriente e que circulou por todo o mundo e conseguiu finalmente entrar na cadeia legal do medicamento em Inglaterra. A nível europeu, Portugal é o 7º Estado-membro que mais medicamentos analisa na Europa e nos países africanos. Os alertas são mais do que muitos, mas não são suficientes. A procura é cada vez maior e os riscos são ilimitados. Não se sabe quem vende, de onde vem, não se sabe que ingredientes são usados. Sabe-se que é fácil comprar e que os portugueses compram. E se há quem compra, há quem produza. E este ciclo é cada vez mais vicioso, perigoso e alimenta uma máquina incontrolável. A prevenção só se faz não os consumindo.